Jonas capítulo 4 diz bem assim, ainda um pouco mais aqui o versículo de número 5 do capítulo 4 do profeta Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Meus irmãos, mais uma vez eu quero frisar aqui neste versículo 5, quando Jonas ele prega a palavra, ele está naquele culto onde ele é o pregador, ele ministra a palavra do Senhor, o efeito ao qual que teria que ser causado, ele aconteceu, que o objetivo do Senhor, quando os seus servos eles pregam, ministram, é a salvação de almas. E ali 120 mil pessoas se converteram, não é? A pregação ao qual Jonas ele fez. Só que a Bíblia diz que Jonas agora ali, ele se afasta um pouco, ele faz uma cabana, ele se assenta, porque ele não deu crédito nem à pregação que ele fez. Por quê? Porque ele queria que aquela pregação viesse a acontecer o que estava no seu coração. No coração de Jonas, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que ele não queria que aquele povo viesse ser salvo. Infelizmente, quando um ser humano, um cristão, vamos dizer assim, tem estes objetivos no seu coração de ministrar a palavra do Senhor, mas sem esperar que o povo, aquele que ouve, seja salvo, alguma coisa está completamente fora. Se nós pregarmos a palavra do Senhor com o objetivo somente de sermos reconhecidos pelo conhecimento ao qual nós temos, é preciso entender uma coisa: se for pelo conhecimento, vai ser só conhecimento, não vai ser sabedoria. Porque quando é pela sabedoria, pela bondade, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos que vem do alto. Aí a sabedoria do Senhor, adendo ao nosso intelecto, a nossa mente é aberta, o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós servimos de ponte para pregar a palavra do Senhor e os corações serem alcançados para a glória de Deus. Porque o objetivo de uma pregação sempre é salvação de almas. O objetivo de uma pregação, igreja, não é acalantar corações de quem está presente na casa do Senhor. Não é acalmar a tempestade da sua vida, não, aleluia. É bem certo que assim o Senhor faz, se isso aprovar ele fazer, se é da vontade dele assim fazer em um culto, que assim aconteça, aleluia. Mas o objetivo principal é nós, irmãos, trazer a nossa alma quebrantada diante do Senhor, para que ele assim possa fazer o trabalhar, para que não venhamos ter um desânimo na nossa caminhada, que bem certo é o que aconteceu, infelizmente, na vida de Jonas. Ele queria que o povo não fosse salvo, tanto que ele fala no versículo 1, que ele já sabia que Deus era compassivo, que Deus era benigno, que ele era um Deus que ia verter a sua salvação sobre o povo, por isso que ele não queria pregar a palavra do Senhor, e nós não podemos ter isso como principal. Agora ele se afasta, ele está ali um pouco irado, bicudo, nervoso pela situação, e ele diz, não é, que é melhor se assentar ali, fazer a sua cabana e esperar o que vai acontecer. Igreja, Deus tinha falado ao coração de Jonas que dentro de 40 dias algo ia acontecer ali na cidade. A própria pregação dele, ele estava falando isso. Não sei eu se já tinha passado os 40 dias. Por quê? Quando nós lemos o versículo 5, a Bíblia diz que Jonas, ele se afasta, ele se assenta, ele faz uma cabana e se assenta ao oriente. Não é para ver o que ia acontecer à cidade. Quando se fala de oriente, a Bíblia está nos dizendo na geografia que ele se assentou ao leste. Quando ele se assenta ao leste, ele está se assentando ali onde o sol vai nascer, lá no nascente do sol. Ele faz a sua cabana, o sol vai nascer, vai passar por cima dele ali, ele não vai estar de frente com o sol, ele está aguardando tudo acontecer, ele já está sabendo que ali as coisas vão acontecer, ele fala, vou me precaver, vou fazer uma cabana para ficar bem tranquilo aqui, observando o que vai acontecer. Não sei, irmãos, vamos pensar aqui, que Jonas, no momento que ele estava orando, que ele falou com o Senhor, sabendo que o Senhor é benigno, que agora ele procura se afastar, fazer essa cabana e aguardar, talvez ele, no seu pensamento, eu creio que Deus vai me ouvir aqui, e ele pode mudar o quadro, e ele pode destruir toda essa cidade, como ele falou para mim que aconteceria com a cidade de Nínive, não é? Olha o pensamento, vamos pensar desse lado aqui, porque se ele fez uma cabana e começou a observar o que aconteceria com a cidade, o pensamento dele era, talvez o Senhor ainda pode destruir esta cidade. Irmãos, nunca devemos pensar assim acerca de ninguém. Nós somos chamados para estender as nossas mãos para abençoar o povo.
Fomos chamados para estender as nossas mãos para pregar o evangelho, para que o povo venha a ser salvo. Independente, pode ser a pior pessoa, daquilo que você pensar, a pior pessoa agir da maneira que quiser, do jeito que quiser. Saulo não era uma dessas pessoas. Olha como Saulo agia, não é? Se converteu, Paulo ali, pregando o evangelho, o próprio povo dele não acreditando nele, que talvez ele tinha se convertido, os outros aos quais era do caminho dele, falou, ele mudou, agora ele tem que ser perseguido. Veja bem como as coisas mudam, e tudo muda segundo a vontade e o querer de Deus, no tempo de Deus. Infelizmente algumas coisas precisam acontecer em algumas vidas, para que essas vidas despertem e entendam que é o Senhor que está trabalhando, que é o Senhor que está fazendo. O grande problema é nós aceitarmos a vontade do Senhor, é nós aceitarmos que o Senhor ele está fazendo do jeito dele, da maneira dele. O problema do ser humano e do cristão, melhor assim dizendo, é tudo isso. O ser humano ainda natural, dá para se entender, porque o ser humano natural ele só quer ganhar, viu? Natural, não é a mim, não é você como cristão. Eu e você, nós temos que esperar no Senhor, aguardar no Senhor, porque aquilo que o Senhor fizer para mim e para a tua vida, é bem feito. Aleluia, glórias a Deus, é o que Ele tem, é o que Ele quer. Mas só que infelizmente o ser humano natural não aceita. Se você está vivendo nesta condição, eu não aceito o que Deus tem para a minha vida, você está errado. Você está servindo Deus errado. Você está agindo da maneira errada. Nós não podemos agir desse jeito, Igreja Santa do Senhor. Nós temos que esperar na vontade, no querer do Senhor. E muitas das vezes estamos falando, eu estou esperando na vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Mas quando Deus faz a vontade dEle, mas Senhor, por que desse jeito? Porque Ele é Senhor da minha e da tua vida. Se Ele não fosse meu Senhor, não fosse o teu Senhor, nada aconteceria. Se fosse para seguir o curso, a história da sua vida, como você traça o seu plano, irmão, é melhor você não estar aqui, é melhor você fazer a tua vontade. Precisamos aprender que a vontade do Senhor é que tem que ser feita em nossas vidas, e nós temos que saber aguardar nela. E ele se assenta um pouco distante, um pouco longe ali da onde ele estava, ao oriente, como nós já falamos ali, fez a sua cabana e começa a observar o que vai acontecer. Observador, pessoas que chegam para olhar o que vai acontecer no culto, pessoas que querem ver o que vai acontecer no culto, pessoas que vieram ao culto. É de praxe alguém sair de casa e falar, eu vou ir ao culto. Você não está errado, você está certo. A nossa saída física, a nossa presença física aqui, ótimo, natural, você veio ao culto. Só que o grande problema é o que eu vim fazer no culto, é externar aquilo que eu vim para fazer no culto. Eu vim para quê? Para cultuar. Se eu vim ao culto é para quê? É para cultuar. A presença física de você chegar aqui, maravilhoso. Mas infelizmente muitos saem e dizem, eu vou ao culto. Mas vem para o culto, senta no culto, passa o culto e não cultua. Porque o objetivo é cultuar e adorar o nome do Senhor. O objetivo não é se assentar aqui, deixar passar o culto e esperar que venha uma palavra de encontro à minha necessidade, meu irmão. Se assim o Senhor quiser fazer, Ele passa. Mas só que eu não posso sair do meu lar com essa intenção, crente, igreja do Senhor. Não saia com a intenção de sair do seu lar, chega lá, Deus tem que falar comigo hoje. É você que é Deus ou é Ele que é Deus? Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor. É você que quer ordenar Ele ou é Ele que tem que dar ordenança para mim? As ordenanças que Ele dá para mim eu não cumpro, mas eu quero dar ordem para Ele falar comigo da maneira que eu quero ouvir a sua voz, a voz dEle. Aleluia. Só chegar aqui para ver, não é? Aqui diz lá em Provérbios, para nós, Provérbios no 14, 12. Vamos ler ali Provérbios 14, 12, por favor. Há caminhos que o quê? Para o homem parece reto. Ele traça os caminhos dele, faz a vontade dele. Eu vou lá para o culto hoje. Provavelmente seja meu último dia. Eu estou indo lá mesmo. Faz tempo que eu estou indo, não estou ouvindo Deus falar nada comigo. Não está ouvindo falar porque o teu ouvido não está ungido. Você não veio aqui para prestar atenção naquilo que Deus tem para falar com você. Você veio para prestar atenção naquilo que você quer que Deus fale com você. Se você quer isso, você está no lugar errado. Agora, se você veio para ouvir o Senhor falar aquilo que Ele tem, deixa Ele falar ao meu e ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. O cristão ele tem que parar com essa mania de ir ao culto e de querer impor para o Senhor, falar aquilo que Ele quer ouvir.
O cristão tem que fugir dessa vertente, irmão. Se eu não fugir dessa vertente, eu vou ficar acostumado, ocioso nos cultos, só esperando acontecer aquilo que eu quero. Aprenda a chegar no culto para adorar aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te chamou, aquele que me chamou. Ele chamou para isso, para engrandecer o nome dele, para adorar somente a ele. Adoração é somente ao Senhor, não sou eu que devo ser adorado e nem você. Mas o Senhor das nossas vidas, ele merece ser adorado. Não podemos desviar o foco da adoração jamais, de maneira nenhuma, Igreja Santa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. É ainda Provérbios, no capítulo agora 16, ao verso 1, por favor. Olha aí. Olha aí. O homem prepara tudo no seu coração, ou melhor, no seu intelecto, não é? E fica todo ali à vontade. O ser humano sai ali, hoje é o dia, vou chegar lá, olha, eu já me consagrei a semana inteira, eu tenho certeza que Deus vai me responder hoje naquilo que eu consagrei. Eu separei a minha vida para o Senhor, eu estou colocando a minha vida no altar a semana todinha. Aleluia. Agora é aquela situação, aquele momento difícil, aquele momento lá que você vai ter uma prova, não é? Aquele momento que você vai ter uma resposta àquele exame que você levou fechado, que não teve curiosidade de abrir. Você sabe, né? Você pegou lá e não teve curiosidade nenhuma de abrir, levou lá para o médico abrir. Você não está ansioso, não está nada. Você só está esperando no Senhor, com o seu coração aliviado. Vou levar o exame lá, o médico vai abrir, não é? Vai ler, eu vou ter uma resposta boa, tranquilo. Ficou tranquilinho, passou a semana tranquilinha. Uma paz tão grande de espírito, não é? Aleluia, glórias a Deus. Só faltou o Senhor levar, recolher e falar: meu Deus, que paz é grande neste coração. É hora de recolher. Não teve ansiedade nenhuma, não teve nem vontade de abrir o exame, nem de colocar na luz ali, tentar ler alguma coisa, não teve esse negócio aí. Você é crente, você não precisa dessas coisas. Você confia no Senhor, você espera no Senhor. Eu tenho essa certeza, irmão. É para ser assim. Se não está sendo assim, tem alguma coisa que precisa acertar. Tem alguma coisa que nós precisamos trazer calmaria para nossas vidas aí, igreja. Nós não podemos deixar isso acontecer. Sabe aquela cartinha que chega muitas das vezes lá, você está lá, aí o correio lá, e a entrega lá já, você já pega ali, já vai abrindo na frente lá do motoca mesmo lá, ó. Já vai abrindo querendo ler, querendo saber o que é, o que chegou, por que chegou. Irmãos, vamos ter um pouquinho de calmaria nas nossas vidas. Nós estamos muito apavorados, ansiosos nesses últimos dias, e isso acaba trazendo ociosidade em nossas vidas. Por quê? Porque às vezes aquilo que você está esperando acontecer, não é que eu e você acabamos falando que é da parte do Senhor, aí não acontece. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos querer culpar a Deus. Olha Jonas aqui. Senhor, já sabia que tu era assim, que tu fazia, que ia fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, o Senhor é culpado de salvar este povo, de salvar os ninivitas. Não é, em outras palavras aqui, palavras minhas, é aqui colocando, aleluia, porque ele não concordou de modo algum com o que Deus fez, irmãos. Aleluia. E muitas das vezes somos nós, não estamos concordando com o que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Aleluia. Se é a vontade de Deus, irmão, ponto. Bendito seja o santo nome do Senhor. O fator é eu entender que esta é a vontade do Senhor na minha vida. Que muitas das vezes não estamos entendendo tudo isso. Olha o 2 de Provérbios, por favor, 16. Os caminhos do homem é lindo, é maravilhoso, é puro, é glorioso aos seus olhos. A sua vontade, ao seu bel prazer, aquilo que ele traçou. É lindo, é maravilhoso. Mas o Senhor faz o quê? Pesa o espírito. Aleluia. O Senhor está olhando lá dentro como é que está esse espírito agitado, se esse espírito está lá testificando com o Espírito Santo, se esse espírito está esperando no Espírito Santo, se esse espírito não está lá apavorado, pocando, se batendo dentro de você, não é? Ou se é só o seu espírito natural, como foi Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, isso, né? Que muitos falam que é sobre o Espírito Santo. Irmão, não estamos carregando nem o Espírito Santo na sua dose que tem sobre as nossas vidas, que é a porção dobrada do Espírito Santo. Aonde?
Nem a porção natural do Espírito Santo está deixando que ele aconteça, que ele trabalhe na nossa vida. Por que não, irmão Perisvan? Porque muitos de nós não estamos dando vazão, ouvindo o Espírito Santo de Deus, deixando ele falar aos nossos corações e praticando aquilo que ele fala em nossas vidas. E muitos ainda falam: eu quero porção dobrada. Para quê? Você vai fazer o que com porção dobrada? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Se nem a porção natural que está sobre nossas vidas nós queremos conduzi-la, por que não? Porque não obedece à voz de Deus. Porque não estamos obedecendo ao Senhor naquilo que deveríamos obedecer, da maneira que deveria obedecer. As falhas grandes de nós como seres humanos. O 3 de Provérbios 16, por favor. Olha aí. Será que tem como, irmão, confiar no Senhor estas obras? Confiar ao Senhor estas nossas obras? Aquilo que está acontecendo em nossas vidas, colocar verdadeiramente nas mãos dEle, deixar Ele agir segundo o curso, segundo a vontade, o querer dEle. Aleluia! Confiar a Ele não é confiar em você, não. É confiar a Ele. Pegar assim: Senhor, está aqui essa vida aqui, ó, que não presta para nada, está aqui. Coloca nas mãos dEle, igreja. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vamos entender que é Ele que trabalha, descansa, fique em paz, para de se apavorar. Será que vai dar certo? Será que está acontecendo? Será que vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Você precisa saber para que espera. Vai querer saber para quê? Já pensou se você soubesse como vai ser o seu dia amanhã? Irmão. Você ia se precaver completamente se fosse acontecer alguma coisa mal na sua vida. Todo mundo ia querer fazer. Já pensou? Mas só que nós queremos antecipar o dia de amanhã, trazer para hoje e já querer viver. Entrega essas obras aí, os teus caminhos ao Senhor. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Coloca essa vida aí nas mãos do Senhor, irmãos. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. É fácil para o Senhor falar, né, irmão Perisão? Não é fácil não, irmão. O fator é viver tudo isso aqui. Somos seres humanos igual aos nossos irmãos. Porque senão não estaria falando aqui. Porque temos uma vida igualmente aos nossos irmãos que aqui estão. E isso vai fazendo com que nós venhamos ter esse despertar diante do Senhor. É por isso que agora Jonas ele faz essa cabana. Ele quer proteção, ele quer tranquilidade, ele quer paz, mas uma paz interior, paz dele mesmo, aleluia, paz no seu físico. Porque se ele não quisesse paz no seu físico, ele não teria feito esta cabana. Ele queria guardar a sua vida, ele queria se proteger. Mas só que ele não estava nem aí para os ninivitas. E quantos de nós muitas das vezes queremos só nos proteger, irmãos, em meio a situações que nós estamos passando, e deixamos de entender que tem pessoas que estão passando ou está passando situações pior do que a nossa. Tem pessoas que estão vivendo em condições pior do que as nossas. Mas quando nós estamos vivendo a nossa, eu não estou vivendo que a sua é pior ou melhor, não. Mas nós precisamos entender que tem pessoas que dentro daquilo que eu vivo, muitas das vezes está pior do que eu. Que você olha, às vezes você vai em uma porta do hospital, você fala: meu Deus do céu, essa enfermidade que está em mim não é nada perto do que eu estou vendo desta pessoa aqui. Não é? Às vezes a pessoa traz uma condição para você: olha o que está acontecendo comigo, assim, assim, e começa a desabafar, e você sente aquela vontade de falar: se eu pudesse eu ia falar o que eu estou vivendo para esta pessoa, porque o que eu estou vivendo está pior do que ela. Se ela veio até você, é porque ela tem certeza que você tem alguma resposta do alto para dar para ela. Aleluia, era para ser assim, que você não estaria preocupado somente com a sua vida, mas você teria também em vista aquilo que é de outrem, aquilo que é daquela pessoa. Você teria em vista, aleluia, glória a Deus, falar algo de Deus para aquela pessoa que tem uma necessidade, que chegou em você, que está esperando sair algo de você para ela, mas muitas das vezes você não tem nem para você, irmão. Jesus, tem misericórdia. Aleluia, muitas das vezes nós estamos assentados embaixo da cabana, querendo proteger o nosso físico, querendo não ouvir nada, não saber de nada, não ver nada. Vamos despertar para a glória do santo nome do Senhor, aleluia, e entender que o Senhor está no controle da nossa vida, se verdadeiramente nós entregamos as obras a Ele, igreja. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, que muitas das vezes não está sendo entregue, mas nós estamos vivendo tudo isso. Saia disso, irmãos, senão tu vai morrer. Aleluia, vai ficar ocioso, não vai alcançar aquilo que é necessário alcançar, que é uma vida espiritual regrada diante do Senhor. Nós não precisamos ter uma vida regrada aqui nessa terra, não. Se vier, bênção do céu, mas primeiro pense na sua vida espiritual. Ela vai trazer estrutura para você enfrentar tudo aquilo que vai acontecer ao seu redor.
para você avançar, para nada disso te derrubar, para você se manter de pé, para você passar o mar e sair do outro lado, dando glórias ao nome santo do Senhor. Mas tudo isso eu preciso ter uma vida com Deus. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Não é uma vida natural, não. Essa vida natural que você quer proteger o seu físico, como Jonas aqui estava fazendo, fez uma cabana, se assentou embaixo dela, ficou tranquilinho ali embaixo desta cabana que ele fez, querendo só paz e tranquilidade, só água fresca. É muito fácil assim, não é? Cultuar, adorar ao Senhor está aquém, irmão, de nós queremos uma vida particular para nós. Precisamos ter uma vida espiritual, uma vida regrada debaixo da presença de Deus, orientados pelo Senhor nosso Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Não chegar num culto para ver culto, não chegar num culto para observar o culto, não chegar num culto para ser cultuado de maneira nenhuma, mas para cultuar e adorar o nome santo do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que ele fez essa cabana, sentou-se à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Voltando ali em Jonas, no capítulo de número 4. Ele se assentou à sombra, fez uma sombrinha para ele, protegendo o seu físico de todo mal, de toda situação contrária, de tudo aquilo que viesse trazer algum dano à sua vida. Ele não queria nem saber dos ninivitas aos quais ele acabou de pregar a palavra para todo aquele povo. Ele acabou de sair daquele culto maravilhoso, aleluia, mas ele saiu do culto e foi buscar o seu bem próprio para si. Olha o versículo de número 6, aleluia. Diz bem assim: e fez o Senhor nascer uma boboreira que saiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Irmãos, vem comigo. Vamos entender algo aqui. Ele tinha feito uma cabana e a Bíblia diz que ele estava à sombra, certo? Sim. Lindo, maravilhoso. Só que o Senhor faz nascer agora essa boboreira. E essa boboreira, ela veio pôr por cima da cabana, é isso? Por cima da cabeça de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Aleluia. Viu o que nós lemos em Provérbios? Jonas traçou os planos, Jonas colocou no seu coração, Jonas traçou o seu projeto, mas o projeto dele não era o projeto que o Senhor tinha. Eu vou fazer aqui, abrir um parênteses aqui, viu? Jonas fez tudo para ficar embaixo da sombra, mas a sombra do Senhor é melhor para mim e para a tua vida, viu? Aquilo que o Senhor tem para mim é bem melhor, da maneira dele é bem melhor. Não tente se precipitar e fazer achando que você está ficando na sombra, não. Agora a Bíblia nos diz que o Senhor fez nascer uma boboreira para fazer sombra para Jonas. O Senhor está falando: ei, a sombra que você está fazendo não está valendo nada. Aleluia, porque você está fazendo o segundo curso da sua vontade, o curso da sua história. Você está traçando a sua história, você está escrevendo a sua história. Ei, o autor e consumador da sua fé se chama Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pare, irmão, de querer escrever a sua história. A sombra do Senhor é melhor do que a sua sombra. Aleluia. Faz-nos lembrar do que? Do Salmo 91. Bendito é o santo nome do Senhor, por favor. Salmo 91, verso 1. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Leiamos nós. Aleluia. Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia, glórias a Deus. Vai habitar no esconderijo do Altíssimo, irmão. Para de se esconder em nome de Jesus. Deixa o Senhor cuidar. O Senhor tem sombra para a sua igreja nesta noite. Aleluia. Vamos descansar na sombra do Onipotente. Para de fazer a sua sombra. Para de agir do seu jeito. É isso, aleluia, que estamos aqui a dizer, frisando, irmãos. Você faz a cabana e quer entrar debaixo dela e ficar tranquilo. O Senhor faz nascer agora a boboreira e fala: não, a sombra é do meu jeito, é desse jeito que eu tenho, viu? O que você quer não está valendo nada. O que vale é aquilo que eu quero e tenho para a sua vida, diz o Senhor. Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor, aleluia. Tenha paciência para tal. Aguarde as situações, as coisas acontecendo no tempo de Deus, na vontade de Deus. Aleluia.
Se Deus quiser me recolher fora do tempo, aleluia, ao qual eu tenho traçado, Ele recolhe. Porque eu estou traçando. Por que o tempo que eu tenho traçado? Eu posso traçar, falar, eu quero casar minha filha tal, já casei uma, agora eu quero casar outra, agora eu quero melhorar minha vida financeira, agora eu quero ter uma bela casa, agora eu quero ter um belo carro, agora eu quero deixar minha família estabilizada, agora eu quero partir, viu, Senhor? Ah, esse é meu tempo, eu posso traçar tudo isso, mas o Senhor tem a resposta final. Se Ele falar, Perizão, você não vai fazer nada disso, eu vou te recolher hoje. Acabou, irmão. A vontade é dEle, o querer é dEle. Mas se perguntar aqui nesta noite, quantos estão preparados para o Senhor te recolher agora? Muitos vão clamar misericórdia. Sabe o que é você viver uma vida assim? De falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor fizer está bem feito? Será que nós temos a condição de viver essa vida que era para nós vivermos assim, Igreja Santa do Senhor? Entregar nossas obras verdadeiramente nas mãos do Senhor? Entregar nossa vida verdadeiramente na mão do Senhor? Aleluia. E se Ele falasse, Perizão, acabou por aqui, acabou, ponto final na sua vida, acabou. Se Ele falar, ainda tem uma vírgula, ainda tem um ponto e vírgula, ainda a sua história continua, maravilha, eu continuo servindo, continuo adorando, aleluia. Será que você já parou para pensar nisso? Que é isso que o Senhor tem para mim e para você? Que Ele quer que você pegue essa sua vida e coloque nas mãos dEle, aleluia. Que você sente a sombra ali, que você habite nele, que Ele tem descanso, Ele tem repouso para mim, Ele tem repouso para você. Bendito seja o santo nome do Senhor. É o culto que nós precisamos oferecer a Deus, cultuar a Deus. Não é cultuar segundo o curso da história da nossa vida, não, daquilo que traçamos para nossas vidas, não, Igreja Santa do Senhor. Aleluia. Nós só queremos muitas das vezes sombra. E o Senhor fala, sombra é do meu jeito. Muitas das vezes nós queremos só se justificar. Quem nos justifica é o Senhor, igreja. Aleluia. Olha em Lucas, vamos ler algo ali em Lucas. Lucas, o Senhor, segundo o nosso irmão Lucas. Glórias a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Lucas, vamos chegar lá. Deixa eu ver aqui, meu filho. Tem no olho, escandalho. Não é esse não, deixa eu ver se é esse aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Aleluia, glória seja dada ao santo nome. Aleluia. Peraí que a gente chega lá. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o 19 mesmo. Vê aqui a mente, irmão. Vamos ler aqui para não errar, tá? Aleluia. Se é 19 ou se é o 18. Aleluia. Ele disse... Não é este. Lucas capítulo 18. É isso mesmo. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Olha aqui que diz a palavra do Senhor. Contou também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, considerando-se justos e desprezando os outros. Ali o Senhor contando uma parábola, agora neste momento, Ele traz ali a realidade na vida das pessoas, mostrando que muitos queriam se justificar, mas a justificativa aos seus próprios olhos. Que quando nós olhamos Jonas, ele queria se justificar diante de quem? De Deus. Irmãos, vem cá. Deus, Ele me criou, Ele te criou. Agora, como eu vou conseguir me justificar diante de Deus? Onde está a cabeça de um ser humano que quer se justificar diante de Deus? Olha, Senhor, vou falar contigo, essa é a última vez que eu falo. É a última vez? Então eu vou te matar. Oh, Deus, graças ao Senhor é Deus, viu? Eu não ia servir para ser Deus nunca. Não, no meu temperamento, se alguém viesse falar, é a última conversa que eu vim ter com o Senhor aqui, a minha vida está nas tuas mãos mesmo, é a última conversa, tá bom, depois que você acabar de conversar, eu te mato. Acabou. Eu acho que era o melhor caminho para acontecer na vida da pessoa. Porque tem gente que fala, não, irmão, isso é autoridade. Irmãos, você quer ter autoridade diante daquele que te criou? Aleluia. Irmão, nós temos que chegar fininho diante de Deus. Nós temos que chegar miudinho diante de Deus, ali quietinho, deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Porque veja bem, olha o versículo de número 10 aqui de Lucas 18. 2 homens subiram ao templo, ali para orar. Um fariseu e o outro publicano. Olha o 11. O fariseu, estando em pé,
orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Se justificando. Irmãos, o fariseu, ele empolou a dura cerviz ou a carne de pescoço, não é? Ele ergueu sua cabeça: ó Deus, graças te dou. Era o cara. Era o do momento, era ele ali, acabou e pronto. Eu não sou como estes. Se apresentando diante de Deus. Só que a Bíblia diz que ele estava orando consigo mesmo. Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava mostrando as suas próprias características. Ele estava mostrando aquilo que tinha dentro do seu coração. Ele estava mostrando aquilo que ele era. Ele estava externando aquilo que ele era. O Senhor não nos chamou para isso não, igreja. Aleluia. O Senhor nos chamou para render aos pés dele, chegar diante dele, adorar, engrandecer a ele, mostrar para ele quem nós somos verdadeiramente diante dele. Aleluia, glórias a Deus. Não quem nós somos para nós mesmos, porque este homem estava orando consigo mesmo, não orando para Deus, não orando para o Senhor. Aleluia. Ele estava trazendo aquilo que ele achava quem ele era. Meu Deus. Aleluia. Quantas pessoas querem mostrar quem eles são para o Senhor? Irmão, o Senhor me conhece, Ele te conhece. Você não precisa mostrar para Ele quem você é, porque Ele já sabe quem eu sou, quem você é. Aleluia, oh glória a Deus. O Senhor só quer de mim e de você que você não seja quem você é, mas aquele que Ele quer que você seja. Bendito é o santo nome do Senhor. Muitos de nós estamos sendo muito de nós. Queremos trazer muito de nós na nossa vida. Quando você aprender que você tem que deixar de ser você, deixar o seu eu de lado e deixar o Senhor operar na sua vida, você vai ver a mudança que Ele vai fazer. Aleluia. Mas quem tem que deixar isso é você. Quem tem que deixar isso sou eu. Aleluia. O Senhor não vai te chacoalhar não. Você queria que o Senhor falasse com você dentro disso? Aí Ele está falando. Você precisa mudar. Deixa de ser você e seja aquele que o Senhor quer que você seja. Aleluia. Uma alma, um cristão salvo. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. O Senhor não quer que você se perca. Foi por isso que Ele deu o Filho dele ali na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não quer me perder, Ele não quer te perder. O Senhor não vai te perder, igreja santa do Senhor. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Esse homem fala que os outros são ladrões, que os outros são injustos. Só ele que é certo. Só ele estava no caminho. Só ele que fazia aquilo que era correto. O versículo de número 12 diz bem assim, olha aí: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Olha aí que coisa linda. Aleluia, oh glória a Deus. E algumas pessoas ainda querem falar, não, o dízimo não tem nada a ver no Novo Testamento. Então tem que arrancar algumas coisas da Bíblia aí, não é? Dou o dízimo, irmão, dá o dízimo, você não está comprando salvação. O dízimo não compra o meu e o teu caráter. Não compra nada disso não. O nosso dízimo não compra um lugarzinho diante de Deus lá não. O nosso dízimo não vai fazer com que Deus escolha, me separe como melhor na casa dele, não. Aleluia, não é isso que o Senhor quer de mim e de você não. Bendito seja o santo nome do Senhor. E esse aqui se confessando, se falando, se gabando, se mostrando quem ele era. Aí o publicano no versículo 13, ele diz bem assim: porém estando em pé esse publicano, de longe, nem mesmo queria erguer os olhos aos céus, mas batia no peito como sinal de arrependimento, palavras minhas essa, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Olha a condição, posição que este homem publicano se coloca e a posição ao qual o fariseu estava se colocando. O publicano, reconhecendo quem ele era, não queria nem levantar, erguer os seus olhos aos céus, aleluia, entendendo a majestade, a soberania que estava acima dele, conhecendo quem era o Senhor da vida dele, conhecendo o estado, a posição que ele estava, aleluia, ou verdadeiramente falando: Senhor, eu quero te ofertar o meu culto de adoração, eu não consigo nem levantar os meus olhos, mas eu quero te adorar, reconhecendo que eu sou pecador, mas estou arrependido dos meus pecados, e estou diante do Senhor.
Bendito seja o santo nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Esse é o diferencial, reconhecer, irmãos, aleluia, o nosso estado pecaminoso e colocar diante do Senhor e clamar misericórdia em todas as nossas orações, em todas as nossas petições, clamar, chamar o Senhor, convidar o Senhor para continuar trabalhando em nossas vidas, não convidar o Senhor e falar: Senhor, é o último culto, Senhor, eu estou chegando aí hoje, Senhor, eu estou chegando na tua presença, se o Senhor não fizer nada, não falar nada nessa situação, eu paro, você para e se arrebenta todo. Vou procurar a palavra aqui, senão já viu. E vai para o inferno logo de vez. Para que tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Já está bom demais, não está? Não está bom? Está bom. Agora para que você vai ver o que vai acontecer. Larga tudo que vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Nessa pouca força sua, o Senhor não está trabalhando, Ele não está fazendo. Aleluia. Ontem Ele não fez, a semana passada não fez, o mês passado não fez, hoje Ele não está fazendo. Te deu condição de abrir os teus olhos. Você passar o dia e chegar aqui nesta noite, engrandecer o nome dEle, dar glória ao Senhor por isso. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Mas você quer falar que está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim o quê? Você quer do seu jeito, é por isso que está ruim. Você quer no teu tempo, é por isso que está ruim. Você quer ser cultuado, por isso que está ruim. Aleluia. Cultue a Deus, adore a Deus e deixe o restante acontecer na minha e na tua vida. É isso que precisamos fazer. Aleluia, glória seja dada ao santo e precioso nome do Senhor, igreja. Aleluia, glória, glórias a Deus. E esse publicano, ele reconhecendo o seu estado, ele fazia isso. Aleluia. É o versículo de número 14. O Senhor, nessa parábola que ele está contando, que é a vida de muitos que vivem por aí. Olha aí. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aí cai aquele versículo lá, que os humilhados serão exaltados, não é? Vai nessa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. É bem contrário daquilo que muitos dizem aí. Os humilhados serão exaltados. Não, aquele que se humilhar, ele será exaltado. Isso se o Senhor aprovar isso na minha e na tua vida, viu? Porque quem afere isso na minha e na tua vida se chama Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da tua vida. Não sou eu, não é você, não é ninguém que vai aferir. Você está sendo humilhado agora, meu filho, mas o Senhor vai te exaltar. Pare com esse discurso diante do Senhor. Pare de ficar se arrastando diante do Senhor. Glorifique e exalte o nome dEle. Adore o Senhor, igreja. Aleluia. As pessoas querem se arrastar, mostrar para o Senhor um crente ali que está sendo pisado. Eu estou sendo tão perseguido, Senhor. Para com esse negócio e engrandeça o nome do Senhor, irmão. Por favor, bendito é o santo nome do Senhor. Mas é aquele que se humilhar, este sim será exaltado. Bendito é o nome do Senhor. Voltamos aqui, igreja, mais uma vez aqui, lá em Jonas. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus. E Jonas, dentro dessa condição aqui neste capítulo 4, que o Senhor fez essa aboboreira nascer e crescer, subiu ali por cima, fez aquela sombra, mostrando que o domínio, a soberania está nas mãos dele, subiu sobre a cabeça de Jonas, não é? Para livrar ele daquele enfado. Jonas se alegrou um extremo, irmão, de uma maneira tão gloriosa. E o interessante é que depois aqui a Bíblia ainda vai nos mostrar, ele se alegrou por essa aboboreira, que fez sombra para ele, que trouxe tranquilidade ao seu físico, mas estava triste com a situação do povo lá embaixo, que estava sendo salvo pela palavra que ele pregou. Nem foco a palavra que ele pregou ele estava dando, porque ele estava com o coração tão ardido que ele queria ver acontecer. Ele queria ver o povo tão esmagado. Sabe aquela pessoa que sempre quando você conta uma bênção para ela, que você faz errado demais da conta, não é? Ela faz aquele, tá bom, né? Nem fala com você, eu estava orando para que isso acontecesse, Deus lhe abençoe. Ela não está nem aí para você, irmão. Às vezes você fala, eu estou orando numa causa, a pessoa, né? Deus vai te abençoar. Ô irmão, para com isso, vai orar você, guarda isso aí.
Se for falar para alguém, fala para aquelas pessoas que você sabe que vai orar com você mesmo. Não sai falando para todo mundo, não. Está esperando alguma coisa da parte do Senhor? Entregue diante dele. Fale você com ele. Se for chamar alguém para orar com você, chame as pessoas que você sabe. Eu tenho certeza que esse e essa vai orar. Mas, irmão, dá para contar. Os dedos da mão, dá para contar tudo. São esses mesmos que o Senhor conta para contar contigo dentro daquilo que você vai apresentar diante dele. Aleluia! Porém, espere a resposta do Senhor, viu? Não vá contando com isso não, que eu já vou orar e Deus já vai fazer na minha vida. Não estou dizendo que Deus não pode, Ele pode fazer sim. Mas o que não pode é você querer que aconteça no seu tempo. Isso não pode. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Porque quando você quer que aconteça no seu tempo, você está sendo um típico fariseu que quer que as coisas aconteçam porque você acha que você pode se auto-justificar. Não existe isso para cristão que espera no Senhor. Aleluia. E Jonas ali ficou triste, ficou feliz com tal situação. Aí nós partimos para o versículo de número 7. Presta atenção juntamente comigo, o versículo de número 7 do capítulo 4 do profeta Jonas. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, aleluia, ao romper da alva, ao qual feriu a boboreira, e esta se secou. Aleluia. Irmão, faz nos entender que Jonas ali, quando ele faz a sua cabana, no finalzinho da tarde, início de noite, na virada ali do calendário judaico, e agora ao romper desta alva, o dia se voltando, o Senhor faz ali, o sol ia sair, irmãos, aqui ao leste, ao oriente, o sol ia sair e Jonas ali deitado. Aí o Senhor faz esse bicho, essa largata, vir e comer aquela boboreira todinha ao qual estava servindo de sombra para Jonas. Veja bem, o Deus que faz na minha vida hoje, Ele pode te abençoar, amanhã Ele pode tirar essa bênção da minha vida. Aí para mim vai ser o quê? O diabo tirou aquilo que Deus me deu. Foi o diabo? De repente Deus te abençoa hoje com algo, amanhã você perde esse algo. Perde de alguma maneira, eu não sei. E aí? Você compra aquele bem hoje na loja maravilhoso, está ali um aparelho ali, aí você chega lá e pluga lá e está assistindo lá aquele aparelho, ouvindo, não sei, alguma coisa parecida. Aí de repente você passa a noite, no outro dia você vai ligar, não funciona mais. Você falou, mas meu Deus, eu orei tanto por isso, agora que eu alcancei isso aqui. Agora, meu Deus, olha como é que está, o que eu vou fazer agora? O Senhor me dá e o diabo quer tirar a boca do crente. É o inimigo quer tirar a bênção de Deus na minha vida. Bicho velho poderoso, né? Você tem orado a Deus, Deus tem te abençoado, agora acontece uma coisa, você quer dar foco ao adversário que tirou aquilo que Deus te deu. Não pode ser a vontade do Senhor, não. O mesmo Deus que fez nascer a boboreira, Ele está fazendo com aquela que seja consumida. O mesmo Deus que pode te abençoar, Ele pode tirar a bênção da tua vida. Não é? Porque o Senhor, Ele sabe o que vai causar na tua vida. O Senhor sabe o que está causando na tua vida muitas coisas, viu? Que está atrapalhando você, que muitas vezes está me atrapalhando, viu? Aleluia, oh glória a Deus, a maneira de servi-lo, a maneira de adorá-lo. Mas Deus aqui está mostrando para Jonas que quem manda, que quem tem o controle da vida é Ele, que quem manda é Ele. Jonas construiu a sua cabana, Deus falou, vou te dar algo a mais, meu filho, vou te dar uma sombra a mais para você aí, vou te dar uma proteção a mais. Agora Deus arranca aquela proteção de Jonas. Aleluia, fez um bicho, mas que Deus é esse? Que Jonas aqui fez a sua questionação, né? Questionamento, melhor dizendo. Ao romper da alva, Deus feriu a boboreira e esta secou-se. Olha o versículo 8. Aleluia. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Não, olha o versículo 3 dessa palavra do capítulo 4.
Jonas falou aqui no 3 que era melhor morrer do que viver. Mas só que ele faz uma cabana para ficar debaixo para o sol não queimar a cabeça dele. Nós vimos aqui depois na sequência dos versículos aqui. Só que agora aquela cabana ao qual ele fez, não somente a cabana que ele fez e agora a boboreira que o Senhor fez nascer sobre ele, ele traz o mesmo discurso, que é melhor morrer do que viver, porque o Senhor ali desamparou ele. Olha o versículo de número 9 e vamos entender. O Senhor perguntou a Jonas: é razoável, é notável para você, é presumível para você, é do teu querer, é do teu raciocínio, Jonas, que assim te enfades por causa da boboreira? O Senhor fez uma pergunta para ele. Ô Jonas, é razoável que te enfade? Você está enfadado aí por causa da boboreira, que ela foi destruída, que eu mesmo que fiz nascer e agora fiz a mesma morrer, se secar? E o interessante é que Jonas ele responde ao Senhor. O que Jonas respondeu para o Senhor? Hã? É justo que o quê? Vamos lá, igreja, vamos lá. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da boboreira. Mas ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. Irmão, Jonas ele responde ao Senhor: será que é razoável ao Senhor enfadá-lo até a morte? Ou seja, aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jonas, para ele, Deus estava enfadando ele até a morte. Ou seja, o que Deus fez para ele estava sendo enfado. Ele estava achando que estava sendo mal. A vontade de Deus para muitas pessoas, as pessoas acham que é o mal, que é o enfado, que Deus está pesando sobre elas. Veja bem, ó, o Senhor, vamos lá? O Senhor perguntou a Jonas: é razoável, ou é bem, ou é mal, é bem, que assim te enfades por causa da boboreira? E ele respondeu: é justo que me enfade a ponto de morrer? Ou seja, Senhor, o Senhor está me enfadando, o que o Senhor está fazendo comigo está me levando à morte. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus está fazendo comigo e com você está te levando à morte, meu irmão? Aleluia. O que Deus está fazendo é para me dar vida e te dar vida. O que Deus faz comigo e contigo é Ele moldar a minha vida para se enquadrar dentro daquilo que Ele tem comigo e contigo. Deus jamais vai fazer o mal para mim e para você. O que o Senhor tem para mim e para você é vida. É que nós não queremos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Esse é o grande problema. Bendito é o santo nome do Senhor. Vamos contribuir com as ofertas e dízimos que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor. Círculo de oração, adore a Deus com cântico. Aleluia. Nós não queremos aceitar a vontade do Senhor. Não queremos aceitar o querer do Senhor. Não queremos aceitar que o Senhor fale, que o Senhor faça em nossas vidas. Mas irmão, eu estou esperando em Deus. Você não está esperando em Deus. Se estivesse esperando em Deus, você ficava em silêncio naquilo que Deus tem para a tua vida. Você só aguardaria. E as coisas aconteceriam no tempo do Senhor na sua vida. Deixa o Senhor assim fazer. Deixa o Senhor assim operar. Deixa o Senhor tratar naquilo que Ele tem comigo e contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Quiser virar a câmera? Pode virar. Aleluia. Tem hora que parece que o negócio vai parar, vai pranchar. E eu fico ainda pensando nesse versículo 9, irmão. Eu leio aqui, releio. Os irmãos me ajudem aqui na interpretação. Por favor, irmão. Veja bem. Olha só. Quando você olha o capítulo 4, versículo 9, o Senhor perguntou a Jonas, fez a pergunta. Ponto. Se era razoável para ele. Mas só que Jonas, é Jonas que responde, não é, meu filho? É Jonas que responde. Ele não faço nada por isso. Faço bem que me revolte até a morte. Rapaz, é muita marra do ser humano. Deus faz uma pergunta e o camarada, não, e aí eu vou... Oi? Então, é como se eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo, ou seja, a culpa é sua, Deus. Ô, Jesus, não... Irmão, a gente não quer pensar assim, não, mas olha, a gente lê o versículo aí, Deus fez a pergunta, e Ele está falando que Ele está enfadado até a morte, não é? Faço bem que me revolte até a morte, é justo que me revolte até a morte. Ô, Jesus amado, tem misericórdia. É razoável, estou aí por causa da planta. Rapaz, Deus está falando, ó, vamos fazer um paralelo, Jonas. Você está vendo? É a planta. Aleluia. Mas só que do povo lá você não. Jesus, tem misericórdia. Não tem coisa que não dá, irmãos.
Às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor, nós estamos irados com algumas coisas tão pequenas ao nosso redor acontecendo, igreja. Ah, Senhor, olha o versículo 10 aqui, que nós vamos abrir um pouco mais, ter uma noção mais aqui acentuada. Mas é outro versículo também que nos arde no coração. Olha o versículo 10. Disse o Senhor: rapaz, tu tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Aleluia. Aí pergunto eu: nós temos mérito nas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas? Será que nós temos mérito, igreja? Irmão, não há mérito, irmão. Deus, Ele faz na minha e na tua vida porque Ele é Deus. Ele não faz porque eu e você somos merecedores de alguma coisa, não. Está entendendo aqui o negócio? Deus está falando: Jonas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você está tendo compaixão, misericórdia, não é? Aleluia. Disse o Senhor: você tem compaixão, rapaz, da boboreira, na qual nem trabalhou, não fez nada, não colocou uma semente lá, e agora está aí reclamando? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Mas irmão, eu fiz meu esforço físico para ter o que eu tenho. Mas quem te deu saúde? Foi você mesmo que se deu? Aleluia. Você mesmo que respirou, respira porque você quer? É você mesmo que sai e anda porque você quer? Ou é o Senhor que tem dado saúde para você conquistar o que você tem conquistado? Ou é o Senhor que tem falado ao meu e teu coração para você não tomar decisões precipitadas que muitas das vezes você teve vontade de tomar e o Espírito Santo falou para você não? Aí você fala: uma coisa falou comigo, não deixou eu fazer o que eu ia fazer, uma coisa não. Essa coisa para crente tem nome: Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Aí o Senhor está falando para ele: rapaz, tu não plantou nada, rapaz, agora tu está querendo aqui ficar irado? Tu não colocou a semente, não arou a terra, não fez nada. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Você viu, tu nasceu, está aí no mundo, está aí todo bonitinho, está aí toda bonitinha, agora quer ter razão na tua vida? Agora quer ensinar o Senhor a trabalhar na tua vida? Agora quer mostrar ao Senhor a maneira que tem que acontecer na tua vida? O meu papel, o teu papel é adorar, só isso, viu? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Sim. Exatamente. E o outro não. Exatamente. É esse paralelo. Ele entendia que o estado dele era tão precário que ele merecia. Ele não podia estar nem ali, Senhor. Tem misericórdia. Ele está olhando o estado dele. Não é precário. Ele olha o estado dele, que ele não tem aquela condição de estar diante do Senhor. Aleluia. Ô irmão, é isso. É nós chegar num culto como esse e entender. O Senhor foi tão misericordioso comigo, contigo, que deu a oportunidade de falar: vai lá, cultua meu nome, adora o meu nome, entre naquele templo lá e me engrandeça, aleluia, oh glória a Deus. Ele está dizendo: você não tinha acesso, eu lhe dei acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo, eu estou te dando a condição de me adorar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Mas nós muitas das vezes achamos que nós estamos vindo aqui porque o Senhor tem que fazer algo na minha vida. Não, não tem que fazer nada na tua vida. É você que tem que fazer na sua vida mesmo, para engrandecer o nome do Senhor, que muitas das vezes não muda e fica nesse discurso que é Deus que tem que fazer por você. Quem tem que fazer para Deus sou eu e é você. Não por Deus, mas para Deus. Aleluia. Quem faz por nós é Ele, viu? Aleluia, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Muitas das vezes temos que parar com esse discurso que ficamos derrapando no mesmo lugar e nada acontece na nossa vida. Aleluia. Tu não fizeste crescer nada, rapaz. Ainda quer dar nome ainda, porque eu fiz perecer essa boboreira. E o interessante é que eu não sei aonde vai continuar ou se continua, mas Deus, ele tem algo tão grande que nós vemos que o livro aqui de Jonas, ele não acaba, ele não termina. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Ele é encerrado com uma pergunta. Olha o versículo de número 11. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, na qual vivem mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Fez uma outra pergunta para Jonas. Irmãos, nós não temos como responder as perguntas que o Senhor nos faz. Ao Senhor nós só temos que adorar.
Nós não temos como indagar o Senhor naquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Ao Senhor nós só temos que louvar, bendizer e engrandecer o nome dEle. Ou seja, o Senhor está mostrando aqui que aquilo que Ele fizer para a minha e para a tua vida está bem feito. Você só adora, eu só adoro, eu só espero, eu só fico no meu silêncio e deixo o Senhor trabalhar na minha vida. Eu preciso aprender isso na minha vida. Nós precisamos aprender isso em nossas vidas. No livro de Reis, no capítulo 19, o primeiro livro dos Reis. Aleluia, voltamos lá. E não foi diferente na vida do nosso irmão Elias. Agora vamos partir nós para o versículo de número 5, que diz assim, que Elias ele vai, no versículo 5, ele deita, ele dorme debaixo do zimbro, então o anjo do Senhor vem, toca-lhe, fala para ele, levanta-te e come, aleluia. Elias estava cansado, Elias estava com fome, sim, é claro, mas o Senhor jamais vai me deixar com fome, jamais o Senhor vai te deixar com fome, aleluia, oh glórias a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. O Senhor sempre vai ter alimento para a sua igreja. Não foi assim que ele falou, Josué, olha aí como é que você está, rapaz, tu está de luto ainda, rapaz, tu tem que aprender uma coisa, este é meu livro, você tem que meditar nele de dia e de noite, ou seja, se alimente de dia, se alimente de noite. Para quê, Senhor? Para quando as ciladas do adversário vier a teu caminho, você vai ter sustento, você vai ter força para poder vencer todas as armadilhas do adversário. O adversário não vai te vencer se você estiver alimentado diante do Senhor. Então se alimente da palavra do Senhor e você vai estar estruturado para vencer todo o mal que vier contra a sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer, porque você vai estar alimentado pelo Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor fala para ele, Elias, levanta-te e come. Tocou nele ali o anjo do Senhor para que ele viesse se alimentar. Aí o versículo de número 6 diz bem assim, do capítulo 19. Ele olha, eis que a sua cabeceira estava ali pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O cara estava cansado mesmo. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Foi descansar, irmão. Não é aquele tempinho que você sai correndo por horário do almoço na empresa lá, come ali, bate aquele pratão maravilhoso, marmitão lá, aí fala, agora eu vou descansar um pouquinho aqui. Se facilitar, até passa do horário, não é? Porque nessa hora ali o organismo ali começa a trabalhar ali, não é? Começa a dar aquela preguiça, você encosta ali, dá aquele sono bom, não é? Em casa não dá esse sono, mas no serviço dá um sono terrível. Você tem vontade de deixar a coisa passar. E ali ele deitou de novo. Não diz que ele dormiu. A Bíblia está dizendo que ele deitou. Deixa eu ver se a tradução aqui diz também. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava ali um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, tornou a deitar-se. Ele deitou, não é? Talvez deitou ali para ter um determinado descanso daquela comida, o cansaço que estava, para revigorar suas forças, que foi bem isso que nós entendemos, porque Deus jamais ele vai deixar os seus com fome, igreja. Jamais o Senhor vai deixar você sem sustento. O Senhor sempre vai te dar estrutura. Sabe aquele momento que uma prova chega? Quando essa prova vem é porque Deus já estruturou para você passar por ela. É porque Deus já te deu condição para você passar por ela. É porque Deus já te alimentou e está falando, você vai passar, fique em paz, descanse o seu coração, porque você está alimentado para isso. Se não está nesta noite, o Senhor te alimenta. Nesta noite o Senhor te sustenta. Pode vir prova da onde quiser que for, mas o Senhor te estrutura nesta noite para você passar, em nome de Jesus. Então se alimente para a glória de Deus, aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Aí nós olhamos o versículo 7. O anjo do Senhor, ele voltou a segunda vez, tocou e disse, bendito é o santo nome do Senhor, levanta-te, come, porque muito longo será o teu percurso. Não vai parar por aí, irmãos. É sustento que o Senhor vai te dar para você caminhar, para você andar, para você se manter. Aleluia, se alimente da palavra do Senhor, se sustenta da palavra do Senhor, ore ao Senhor, busque no Senhor, se fortaleça no Senhor e na força do poder do Senhor, que o Senhor vai continuar fazendo maravilhas na minha e na tua vida, igreja santa do Senhor, aleluia. É bem certo que esse alimento foi um alimento físico para a necessidade dele,
Mas nós, igreja do Senhor, o que nós precisamos nos nossos últimos dias é de alimento espiritual, é de palavra de Deus na nossa vida. Mas eu falo palavra de Deus, a palavra de Deus não é uma palavra que venha para poder sustentar o seu ego, não, para poder te levantar, falar que você vai conquistar, que você vai vencer. É claro que você pode vencer, mas se alimentando da palavra do Senhor, você tendo estrutura, independente do que for acontecer, se for favorável para a sua vida física ou não, você vai entender que é Deus que está trabalhando na tua vida, que é o Senhor que está fazendo na tua vida. Nunca olhe a sua condição, meu Deus, não aconteceu dentro daquilo que eu orava, não aconteceu dentro daquilo que ele esperava. Não é o que você esperava, não é o que você orava, mas é aquilo que Deus tem para você em nome do Senhor Jesus. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E quando vemos esse sustento que o Senhor dá à igreja santa do Senhor, que o Senhor fala: meu filho, minha filha, dorme em paz. Salmos de número 3. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Salmos de número 3. Glórias a Deus, glória a Jesus. Oh, glórias a Deus. Verso 1, 2, por favor. Aleluia. Senhor, como tens multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele. Olha aí, aleluia. Davi sempre se arrebentava, aleluia. As pessoas apontando, as pessoas dizendo, as pessoas falando: não vai vencer, não vai conseguir. Agora eu vou mudar aqui um pouco o contexto aqui, viu? Davi falando que muitos adversários que se multiplicavam, se levantavam contra ele. Mas infelizmente, muitos são os adversários que você mesmo multiplica contra você. Muitos são os adversários que muitas das vezes nós mesmos multiplicamos contra nós. Muitos são os adversários, ou seja, nós mesmos muitas das vezes estamos sendo nossos próprios adversários. Muitas das vezes nós estamos lutando contra nós mesmos. Não é? Não, não vai dar, não vou conseguir, isso aí é muito distante, é muito difícil, olha desse jeito. Você só está falando olhando para a tua força. Você só está falando olhando para a tua condição. Você está olhando para você naquilo que você pode ofertar, que foi aquilo que foi dito. O publicano está lá, o fariseu está lá. E muitas das vezes você está olhando para isso. Pare de olhar para essas coisas e comece para olhar para o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Pare de multiplicar adversário contra você mesmo. Pare de ser você contra você mesmo. Eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou resistir, aleluia, oh glória a Deus. Mas Deus tem sustento para você, falando: se alimente da minha palavra, que quem te dá força sou eu, para você caminhar um pouquinho mais. Você não vai parar por aí, você não vai desistir, você não vai morrer neste caminho, você não vai morrer neste deserto, porque o Senhor tem água, o Senhor tem pão fresquinho, cozidinho para mim, para você, a brasa. Oh glória seja dada ao santo nome do Senhor, bendito seja o Senhor. O verso número 3 desse salmo, aleluia, glórias a Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo, olha aí a defesa onde está aí, para mim, a minha glória, eita, aleluia, eu que levanta a minha cabeça. Ele está falando: Senhor, tu és um escudo para mim, Senhor, é o Senhor que está me defendendo. Ele está dizendo: Senhor, eu só vou atrás. Ele está dizendo o que o João falou: Senhor, o importante para mim é que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque quando o Senhor vai crescendo, você vai diminuindo atrás. O Senhor vai te protegendo, o Senhor vai te guardando, o Senhor vai impedindo que o adversário toque em você, que as portas do inferno se levantem contra você. Aleluia, porque você está entendendo que você é um pecador. Você está entendendo que diante dele você não consegue levantar nem a sua cabeça, porque você entende a sua pequenez. Mas o Senhor fala: pode deixar, meu filho, quem cuida de você sou eu, quem te sustenta sou eu. Aleluia. E aqui o salmista está entendendo: Senhor, tu é meu escudo, o Senhor está protegendo a minha vida, o Senhor está cuidando da minha vida. É por isso que o salmista fala: Senhor, tu és a minha glória, aleluia, oh glória a Deus, tu és aquele que levanta a minha cabeça. Às vezes você está cabisbaixo, não é? Às vezes você está aí pranchado, não é? Mas o Senhor é aquele que levanta a tua cabeça nesta noite e diz: meu filho, minha filha, sou eu que te sustento pela minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 4:12, veja bem, aleluia, creio que é isso, vamos lá, se não for, depois a gente acha. Hebreus 4:12, eu acho que a palavra do Senhor é vivificada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada, ou espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
A palavra que entra na minha vida, a palavra que rasga dentro de mim, a palavra que me dá sustento, a palavra que me levanta, a palavra que faz com que minha cabeça seja erguida diante do Senhor, a palavra que fala para mim: tira essa pequenez de dentro de você, para de se menosprezar, de falar que não é nada, porque o Senhor não é nada na tua vida. Quem está na minha vida e na tua vida se chama Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, se chama Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim, cuida de você, igreja. E essa palavra viva, eficaz, que causa efeito, surge efeito na nossa vida, não é uma palavra morta, mas viva. É por isso que precisamos sustentar da palavra de Deus, para que Ele venha fazer com que eu e você venha caminhar, e nós chegamos ao objetivo. Qual é o objetivo? É chegar no céu. Mas para isso eu preciso me alimentar desta palavra, mas para isso eu preciso caminhar com esta palavra. Aleluia, oh glória a Deus. É como diz, não é? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. E para você calar todas as vozes, você precisa estar na presença do Senhor. Você precisa descer na presença do Senhor. Você precisa viver mais do Senhor. Nós precisamos nos estruturar mais no Senhor. Nós precisamos mais desta palavra viva, desta palavra eficaz. Salmos ainda 3, aleluia. E terminamos por aqui essa parte, glórias a Deus. Diz assim o verso 4: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do seu santo monte, ou seja, lá do templo, lá do alto. O Senhor está te ouvindo. O Senhor não deixou de te ouvir. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele me conhece, aleluia. As suas orações têm chegado diante do Senhor. Ele ouve, não quer dizer que Ele tem que te responder no seu tempo, porque tem resposta de Deus para você no tempo dEle, glória a Deus. Eu me deitei, dormi, Elias estava dormindo, aleluia. Acordei, comeu, bebeu, porque o Senhor me sustentou. Ele deitou de novo, mas o Senhor tinha sustentado a vida dele. Olha o verso 6: não temerei a milhares de pessoas que se puseram contra mim, ou mesmo você mesmo contra você, e me cercaram. Diz o verso 7 agora: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes de todos os ímpios, ou dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo. Seja a tua bênção. Que a bênção de Deus esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nos resta agradecer ao Senhor nessa noite, Igreja Santa do Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa salvação, que nós não viemos ao culto para assistir ao culto, mas para adorar ao Senhor no culto, para entregar-se ao Senhor. Não é a minha força física, não é a minha condição física de dispor do meu lar e chegar aqui. Posso dizer que isso é um sacrifício diante do Senhor. Não, isso não é um sacrifício diante do Senhor, não. Mas é eu externar aquilo que eu trouxe verdadeiramente para Ele. Este é o verdadeiro sacrifício, porque eu estou entendendo dentro de mim que eu preciso externar aquilo que eu trouxe para Ele. Sacrifício é quando você externa aquilo que você trouxe para o Senhor, para entregar para Ele. Não era isso que acontecia lá no antigo? Levavam sacrifício e ali imolavam o sacrifício diante do Senhor. Você trouxe o sacrifício, a sua vida diante do Senhor, mas o sacrifício verdadeiro é você externar o que você trouxe para o Senhor aqui nesta noite, que é engrandecendo e entendendo que Ele é o Senhor da minha e da tua vida e continua nos dando sustento nesta noite. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Domingo estaremos de volta adorando, engrandecendo o nome do Senhor no nosso culto e na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. Pastor Léo. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Estamos orando, agradecendo ao Senhor por esta sessão de estudo, a qual o Senhor deu ao nosso pastor. E que muitas das vezes, igreja, nós nos encontramos, sim, desejando aquilo que o Senhor não deseja para nós, mas também muitas das vezes não queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Então que possamos aprender com Jonas. Ele desejou a morte por umas 2, 3 vezes. Mas por quê? Assim somos nós. Queremos fazer a nossa vontade. Mas quando erguemos as nossas mãos, a nossa vontade já não vale mais nada.
Os nossos desejos já não valem mais nada. Os nossos sonhos já não valem mais nada. Os nossos anseios já não valem mais nada. Mas sim aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Soberano e eterno Deus, Pai glorioso, Pai fiel. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te glorificar, te exaltar, ó Deus, por este dia, Pai. Por essa sessão de estudo, por este culto. Pela vida de cada irmão presente, ó Pai. E te peço também, Senhor, vai de encontro com a vida da mãe, Senhor, do nosso irmão Daniel, Pai. Sara, cura, liberta, Senhor. Todavia faz a tua vontade, o teu querer sobre a vida dela, Pai. Nos leva de volta aos nossos lares, ó Deus. Nos dê um término de sexta-feira, Pai, abençoada. Nos dê um final de semana abençoado, Pai. E se for da tua vontade, do teu querer, Pai, que domingo pela manhã, Senhor, possamos regressar a este lugar para te glorificar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço, ó Deus. Amém. Nosso irmão Vitor, da bênção apostólica. Estende as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e que juntos podemos dizer...